Olha só o que diz o texto de Mateus 24, verso 27. Diz assim Jesus: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Lá no verso 29 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, e o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Verso 29 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Logo em seguida virá a tribulação. Logo em seguida o que, igreja? A volta de Jesus. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, todos nós seremos arrebatados. E logo após a igreja ser tirada, virá a grande tribulação. A Bíblia diz que o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar esse texto para que nós possamos falar um pouco hoje de algo muito importante para as nossas vidas. Eu quero já de antemão pedir a paciência dos irmãos, e que, se você puder, dê a sua atenção a esta palavra hoje, porque hoje você sairá daqui de uma forma totalmente diferente das outras às quais você já esteve aqui. Ok? Por isso, abra o seu coração e preste muita atenção, que Deus vai falar ao seu coração hoje. Deus vai falar particularmente com muitas pessoas aqui. Deus irá responder muitas questões aqui hoje, nas entrelinhas, na minha entrefala. Quando eu falo, o Espírito Santo vai estar revelando a você. Muito bem, nós lemos esse texto. Jesus está falando da sua volta. Como será a sua volta? Esse texto diz isso. E o que acontecerá quando a igreja do Senhor for tirada daqui? Eu faço uma pergunta agora para vocês. Quantos aqui assistiram o capítulo de Apocalipse na sexta-feira, dia 8, da Record? Aquele dia, eu acredito que todos assistiram. Eu mandei aqui um vídeo, um avisozinho, para que todos assistissem, para você ter uma noção de como será esse dia do arrebatamento. Então, o arrebatamento da igreja, o qual Jesus está nos falando aqui, a volta de Jesus, será daquela forma, meu irmão. No abrir e fechar de olhos, a igreja de Jesus será tirada de forma violenta e extraordinária. E a Bíblia fala que pós o arrebatamento da igreja virá a grande tribulação. E é nesse exato momento que o anticristo vai reinar
sobre os filhos da desobediência. A tribulação será tão grande, meu irmão, que muitas pessoas não suportarão e se entregarão à vontade do anticristo. Porque a dor será tão grande, meu irmão, o sofrimento será tão grande, que eles não suportarão. Hoje você pode negar Jesus. Quando chegar lá, você vai querer aceitá-lo, recebê-lo no teu coração. Aqueles que ficarem, que negarem Jesus hoje, eles vão querer Jesus e não vão poder. Porque naquele momento o anticristo vai estar reinando para levar o maior número de pessoas para o inferno. Mas eu quero continuar aqui. Eu pergunto, melhor dizendo, vocês viram as pessoas sendo desaparecidas, se desaparecendo? Mostraram no avião, no trem, andando na rua, passeando, brincando, casando, dormindo, trabalhando. Esse evento, esse acontecimento, ele acontecerá em todo o mundo, em um abrir e fechar de olhos. Todas as pessoas desaparecerão em um instante só. Tamanha violência deste grande evento. Você está se preparando para este grande evento? Muitas pessoas estão se preparando para grandes eventos. Se preparavam para a Olimpíada, um grande evento. Uns se preparam para o casamento, para o aniversário, para a formatura, porque é um grande evento para eles. Mas e este grande evento que é a volta de Jesus? Você está se preparando? A pergunta é: se Jesus voltar hoje, eu subirei? Você subirá com Ele? Ou nós ficaremos aqui? Se Jesus voltar hoje, o que é que você pode dizer para você? Eu subirei com Ele. Eu não subirei. Porque se você, acusa você mesmo dizendo que você não subirá, eu lhe digo que você precisa tomar uma atitude hoje, uma decisão hoje. Porque eu não sei te dizer a que hora ele virá. Ele pode vir agora, ele pode vir amanhã, esse culto pode não acabar, como ele pode vir daqui a 10 anos, 20 anos, eu não sei. Só subirá com Jesus quem tiver um relacionamento com Ele. Escute bem, esse primeiro momento será um pouco complexo, mas preste atenção. Porque só subirá com Jesus quem tiver um relacionamento com Ele. E qual é a forma que eu posso me relacionar com Jesus? Qual é a forma que eu posso me envolver com Jesus? A pergunta é: o que eu devo fazer para que eu viva uma vida no Espírito? Eu quero deixar essa pergunta no meio desta fala. Só subirá com Jesus aquele que tiver um relacionamento com Ele. Eu deixo uma outra pergunta também. E o que eu devo fazer para que eu viva uma vida no Espírito? O que é que você deve fazer para que você viva no Espírito? Responde para você agora aí. Qual é a atitude que você deve tomar para você viver no Espírito? Você sabe responder essa pergunta? Eu creio que você já tem ela. Segura ela aí um pouco. Mas antes de você me responder, eu quero que você saiba que existe um princípio
que precisamos obedecer para darmos esta resposta que eu lhes fiz. Para que eu viva no Espírito, para que eu responda o que eu devo fazer para viver no Espírito, eu preciso seguir um princípio muito importante. Eu preciso seguir este princípio, que eu vou falar um pouco mais logo. Eu não posso atirar de qualquer forma, tentando acertar o alvo. É como eu encher a minha mão de pedrinhas e jogar ali no fundo da parede, no fundo da igreja, tentando acertar aquele relógio. Eu querendo acertar uma pedrinha com a mão cheia, na expectativa que um acerte. Eu não posso, isso, é isso, é isso. Não. Temos um princípio para obedecer, para responder essa pergunta: o que eu devo fazer para viver uma vida no Espírito? Tenha calma como pregador nesses primeiros momentos. Você já vai entender o que Deus quer lhe ensinar nesta noite. Existem muitas questões de Deus em nossas vidas. Você tem muitas perguntas para Deus. Há muito questionamento entre você e Deus, de você para com Deus, a qual nós precisamos de respostas. Mas como eu terei resposta de Deus se eu não tenho tempo para Ele, para ouvi-lo por meio da sua palavra? Muitas questões estão dentro do nosso coração. Mas como eu obterei resposta de Deus se eu não tenho tempo para Deus, tempo para sentar e ouvir Ele falar comigo? Como eu terei respostas de Deus me portando dessa forma? Eu quero que você abra sua Bíblia, se você pode, em João 8:47. Talvez esteja um pouco confuso, mas segura um pouco comigo. Muitas questões que surgem no nosso coração em relação a Deus, o que se fala, surgem durante um culto. E você fica com a pulga atrás da orelha. Puxa, o pastor falou isso. Puxa, que coisa tremenda, que coisa forte. Puxa, isso mexeu comigo, me entristeceu. Muitas são as questões que assim surgem no nosso coração. Lá no verso, João 8, lá no verso 47, olha só o que Jesus disse para os fariseus, os religiosos da época, os escribas. Olha só o que diz lá no verso 47: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Eu não preciso explicar isso para você, é categórico aqui. Ele diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem disse isso foi Jesus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, vós não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus estava falando para os fariseus, os doutores da lei, que estavam interrogando ele ali no momento. Agora imagina se eu lanço uma palavra dessa para você, ou uma outra, eu virar para você e falar: olha, você não é de Deus, porque você não ouve a palavra de Deus. Você vai se escandalizar, você vai me entristecer comigo, você vai ficar muito triste, magoado. Só fica assim, irmão, aquelas pessoas que não têm um relacionamento com a palavra.
Saiba, igreja, eu não posso ter medo de falar o que Jesus já falou em sua palavra. A minha falta de conhecimento me corrói, me destrói. Jesus mesmo disse: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Agora preste atenção aqui agora. Olha aqui para mim nos meus olhos e guarde essa fala. Tenha paciência com o pregador. Se eu falo a verdade, por que me julgas? Por que me rejeitas? Jesus falou isso, pastor Elusa. Se eu falo a verdade, por que vocês me julgam? Por que vocês não me aceitam? Olha, ele se entristeceu muito. Porque eles estavam julgando Jesus. Porque ele estava falando a verdade. Agora preste atenção. É melhor para mim, pastor Cláudio, você, guarde isso no seu coração. Porque o Espírito Santo, eu costumo dizer isso aqui, coisa fantástica, com muito orgulho e temor. Ele só falou isso aqui comigo, em toda a existência da humanidade. Ninguém nunca ouviu isso aqui. O que eu vou te dizer agora. Ele falou só para mim. Eu quero que você fale isso. É melhor para mim, pastor Cláudio, falar a verdade aqui para você, e aí você não aceitá-la, e aí você ir para o inferno. É muito melhor eu falar uma verdade, você não aceitar, e depois você ir para o inferno por causa dessa questão. Porque o seu sangue já não é sobre a minha vida. Por isso eu não posso ter medo de falar aquilo que Jesus falou. E eu não prego fora da palavra de Deus. Tudo que eu falo aqui tem base na palavra de Deus. Ok? É melhor para mim falar a verdade para você, e aí você não aceitá-la, e aí você ir para o inferno. Agora olha só. Do que eu falar aqui uma mentira, é melhor eu falar a verdade e você não aceitar, do que eu falar uma mentira e você aceitá-la e ir para o inferno. Eu falo a verdade e você não aceita, e aí você vai para o inferno. A pessoa vai para o inferno. Aí eu falo uma mentira e ela aceita, e ela vai para o inferno. E não só ela, eu também. Lembra daquela máxima, igreja? Quando alguém disse assim: se você tivesse me ouvido, você não estaria passando, sofrendo por isso agora que você está passando. Não é mesmo? Ah, se você tivesse me ouvido, você não estaria sofrendo e passando essa situação que você está passando agora, de angústia, de tristeza. Se você tivesse me ouvido, você estaria bem. Quem diz isso muito é as mães, né? As mães falam isso. E se você tivesse me ouvido, você não estaria sofrendo como você está sofrendo hoje. Quem disse isso são as mães. Agora olha só esta. A pessoa diz assim: você viu? Eu fui te escutar. Olha só o que me aconteceu. Aonde eu fui parar? Olha só o problema que você me colocou, me arrumou. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu te escutei. Eu segui o seu conselho. Olha só o que aconteceu comigo. Olha só o problema que você me arrumou. Esse discurso é o discurso daquele que daquele que quer culpar,
Esse discurso é o discurso daquele que quer transferir a responsabilidade para o outro, não quer aceitar o seu erro. É o discurso de Adão, que não assumiu a sua responsabilidade quando errou, aceitando o fruto proibido da mão de Eva. As nossas decisões, junto com as nossas escolhas, definirão aonde nós estaremos amanhã. Igreja, você não tem que fazer uma coisa boa para você por causa de outras pessoas. Guarde isso no seu coração. Isso é um grande erro que muitas pessoas cometem. Tentar fazer uma coisa, não fazer uma coisa boa por causa de outras pessoas. Mas sim, você tem que fazer por você mesmo. Uma coisa boa, ela precisa ser feita hoje e já. Nós não podemos deixar de fazer por causa das outras pessoas, o que elas vão pensar ou deixar de pensar. Temos que fazer por nós mesmos. Já viu aquela pessoa que diz: eu não vou mudar por causa de ninguém, eu sou assim e vou morrer assim, não mudo por causa de ninguém. Quando se trata de uma coisa boa, nós precisamos mudar, nós precisamos imitar, irmão, seguir. E uma coisa boa, a gente, olha, muda por causa da gente mesmo. Tenha paciência. Uma coisa boa, a gente muda por causa da gente mesmo. Escute bem, quando o assunto se trata de Deus e sobre a sua eternidade, eu preciso entender que não é pelos outros, mas é por mim mesmo. Uma coisa boa precisa ser seguida, precisa ser praticada. Enquanto você olha para os outros, resistindo à vontade de Deus para a tua vida, você dá, olha, a cada segundo, a cada instante, passos largos para o inferno. É isso que acontece. Enquanto você olha para os outros, não fazendo as coisas boas, resistindo às coisas boas, você caminha com passos largos para um grande problema e dificuldade na tua vida. E quando se trata de Deus, irmãos, esses passos, olha, nos levam para o lugar da perdição. Então, qual é a minha pergunta aqui hoje para você? Qual é a minha pergunta aqui hoje para você? E agora, eu quero que você descanse. Foi um pouco difícil no início. Espero que você tenha captado aquilo que Deus está falando a você. Qual é a minha pergunta aqui hoje para você? O que é que eu devo fazer para ter um relacionamento com Deus? O que eu devo fazer para que eu viva uma vida no Espírito? Olha só o que diz o texto. Depois você pode entrar lá no Facebook da Igreja Quadrangular Templo da Paz e você vai ver essa mensagem. 2 Coríntios 3,17 diz algo. Aqui vai entrar o princípio para a resposta dessa pergunta: o que eu devo fazer para que eu viva uma vida no Espírito? 2 Coríntios 3,17 diz assim: a Bíblia fala categoricamente que Deus é Espírito. Deus é o quê? Espírito. João 4,24 diz assim, a Bíblia vai dizer também assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. A resposta já está chegando para você. Gálatas 5,25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu vim trazer uma palavra do céu para você hoje.
Você que veio aqui hoje, você veio ouvir uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Se você está lá na frente hoje, Deus vai te trazer para o começo da escada, para você começar a subir agora de forma correta. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, escute bem, nós que desejamos a obra do Senhor, precisamos entender que o único meio de realizá-la é por meio do Espírito, porque Deus é Espírito. Ninguém se relaciona com Deus de forma carnal, somente no espiritual. E se você diz qualquer outra coisa que não foi por meio do Espírito, você está adiantado demais. Você precisa voltar. Ele disse: não, o primeiro princípio para eu me relacionar com Deus tem que ser começando pelo Espírito. Ok? Então, não existe uma outra forma de nós nos relacionarmos ou realizarmos tudo aquilo que diz respeito a Deus, se não for por meio do Espírito. Não existe uma outra forma de nós relacionarmos com Deus, ou fazer alguma coisa por Ele, se não for por meio do Espírito. Pastor, então o que eu devo fazer para viver no Espírito? Foi a pergunta que eu fiz. O que é que você deve fazer? Talvez você respondeu um monte de coisa aí. Quem respondeu o Espírito, viver no Espírito, olha, eu preciso estar no Espírito, está correto. Não é a palavra, não é a vida com Deus, não é a obediência. Começa-se com uma vida no Espírito. A primeira coisa que eu preciso fazer é me tornar, ser uma pessoa espiritual. Agora escute essa frase. Isso significa rendição total a Deus. Com Deus não tem meio termo, ou é sim ou é não. O que passar disso é do maligno. Com Deus é assim, sim, sim, não, não. Ou você é, ou você não é. Deus não brinca com sua palavra. Ele não brinca com a eternidade. Ele não é menino. Ele não faz jogadinha. Ou você é, ou você não é. Ou você está do lado dele, ou você não está do lado dele. Você precisa entender isso. Nós precisamos conhecer as Escrituras para nós não sermos amarrados pelas ciladas do diabo. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que observar alguns princípios importantes dados pela palavra de Deus para a minha vida. Para viver uma vida no Espírito, eu preciso observar alguns princípios. E isso faz a diferença na vida daquele que quer ser cristão, que quer ser de Deus, que quer viver no Espírito, que quer ter um relacionamento com Deus. São esses princípios que definem a nossa vida com Deus. Quem aqui quer ter uma vida com Deus, diga um amém. Você precisa viver isso aqui. Você precisa seguir, viver as coisas boas que Deus tem para você. Você precisa mudar hoje. Porque Deus te ama e Ele só pode te pegar por meio do Espírito. Primeira coisa, irmão, e quais são esses princípios para que eu viva no Espírito? Primeiro princípio é: eu preciso conhecer, saber o caminho que me leva a viver uma vida no Espírito. Isso aqui implica em aceitar, em se entregar. Ok? Eu preciso conhecer, escute bem, saber o caminho que me leva a viver essa vida no Espírito. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Eu falei pela manhã aqui hoje que uma pessoa só chega no destino, você só chega no destino do seu trabalho rapidamente porque você conhece o seu caminho.
quando eu não conheço o lugar para onde eu quero ir, eu preciso usar o GPS. Eu preciso, buscar chegar neste lugar por meio de informação, olhando placa, nome de rua. E isso vai demorar muito. Mas quando eu conheço o caminho, eu chego lá rapidamente. Sim ou não? Você chegou aqui rapidamente porque você sabe o caminho. Agora, se alguém lá no Paraíso quiser vir para cá somente pelo endereço, ele vai demorar muito. E se você sair de lá com ele, na mesma hora, você vai chegar aqui primeiro do que ele. Ele vai quebrar a cabeça até chegar aqui. Você vai chegar aqui bem primeiro, porque você conhece o caminho. Então nós precisamos conhecer o caminho que nos leva a viver uma vida no Espírito. Conhecer o caminho é fundamental. Segunda coisa, princípio, eu preciso decidir caminhar no caminho que me leva a viver essa vida no Espírito. Eu preciso decidir, eu conheço o caminho, agora eu decido caminhar no caminho que vai me levar a viver uma vida no Espírito. Amém? Então é isso. Aqui estão os princípios primordiais para você viver uma vida no Espírito. Terceiro, eu caminhar nesse caminho que me faz viver no Espírito. É uma escadinha. Eu vejo que a falta disso na vida de muitos cristãos tem feito eles atropelarem muitas coisas em suas vidas. Um pastor chega aqui e dá uma palavra poderosa, e Deus não se deixa enganar. E aí ele libera a bênção, mas a pessoa atropelou o princípio. Ele não vai receber a bênção, porque ele não sabe suportar, segurar a bênção que Deus tem para ele. É colocar um fardo pesado demais sobre ele. Deus precisa tratar ele e vir. É como musculação, você vai exercitando, você vai ficando forte. Hoje você pega 1 quilo, amanhã você pega 5, depois você pega 10, quando você vê, você está pegando 50, mas você começou de onde? De 1 quilo, até chegar nos 50. Então eu preciso conhecer o caminho. Segundo, eu preciso conhecer, aceitá-lo. Depois decidir, olha, eu decido caminhar nesse caminho, no caminho. Terceiro, eu preciso caminhar no caminho. Eu decidi. Depois de decidir, eu estou agora caminhando. Ok? No caminho que me faz viver uma vida no Espírito. Quarto princípio. Eu preciso deixar que esse caminho me molde, me ensine a viver no Espírito. Quantos estão entendendo? Estou pegando pausadamente. Como que tem que ser um crescimento espiritual? Como que você se amadurece espiritualmente? É dessa forma. Conhecer o caminho, decidir por esse caminho, caminhar nesse caminho, deixar que esse caminho te molde, te ensine a viver uma vida no Espírito. Por isso que tem um monte de gente frustrada, se desviando, desistindo, porque não entendeu. Quinto, eu preciso exercer, praticar, viver o conhecimento desse caminho, dessa decisão, desse caminhar, do ser moldado, para que eu tenha uma vida sadia e viva no Espírito. Eu preciso fazer isso por meio da minha decisão e da minha entrega total a Deus. É uma decisão. Então qual é o caminho que me leva a viver uma vida no Espírito, pastor?
Só falou 5 princípios aí. O caminho é um só, meus irmãos, e ele é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode nos levar a viver uma vida no Espírito. Mas para isso, eu preciso conhecê-la, eu preciso decidir por ela, eu preciso caminhar sobre ela, eu preciso deixar que caminhar na palavra venha me moldar, me ensinar aquilo que eu preciso aprender para viver uma vida no Espírito. Eu preciso exercer, praticar, viver o conhecimento desse caminho, dessa decisão, desse caminhar, do ser moldado, para que eu viva uma vida sadia no Espírito. Muitas pessoas estão doentes espiritualmente porque atropelaram os princípios. Então, eu preciso, o caminho é só um, a palavra de Deus. O caminho é quem? Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho. É andar em Jesus, andar em Jesus, é deixar Jesus nos moldar, é decidir por Ele, é se entregar a Ele, é deixar que Ele nos molde. E as respostas que você precisa não vem só no culto, irmão, vem no nosso viver diário, em comunhão, em um relacionamento com a palavra de Deus. Amém? E isso se dá quando eu o conheço. Conheço quem? A palavra. A palavra é quem? Jesus. Quando eu decido por ela, quando eu decido por quem? A palavra. A palavra é quem? Jesus. Quando eu caminho sobre ela, sobre a palavra, quando ela me instrui, quando eu aceito e entendo o que eu posso, o que eu não posso, quando eu deixo que ela me molde, me ensine, quando eu exerço, pratico e vivo ela no meu viver diário. Isso é viver no Espírito. É você deixar você ser guiado pela palavra. Então, se eu conheço, se eu decido, se eu decidir por ela, se eu caminho sobre ela, se eu deixo que ela me molde, me ensine, então eu só preciso o quê? Praticá-la. O que ela me ensina. E o que ela me ensina a praticar? Dentre centenas e centenas de ensinamentos, irmãos, princípios que ela me fala para praticar, para que eu viva uma vida no Espírito, eu escolhi alguns. E aqui eu termino rapidamente. Nós estamos sendo ensinados por Deus a ter uma vida no Espírito. Primeiro princípio, dentre milhares: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro princípio para que eu viva uma vida no Espírito. Depois de ter me entregado já para Ele, eu preciso pedir a Ele a sua graça. A minha primeira oração, irmão, não é: Senhor, me ensina a guardar os teus mandamentos. Não, a minha primeira oração tem que ser: Senhor, me ensina a te amar a cada dia mais e mais. Então, o primeiro princípio que eu escolhi aqui, que Deus colocou no meu coração, foi amar a Deus sobre todas as coisas. O que é que você ama mais do que Deus? Pastor, não tem nada. Olha que tem. Aquilo que você tem mais prazer é que está acima de Deus. Se você tem mais prazer em Deus e as outras coisas são secundárias, aí você ama a Deus sobre todas as coisas. Mas se qualquer coisa é motivo para você não amar a Deus, Deus não é primeiro lugar na sua vida. E amor não é sentimento, é atitude. Ok? Vocês estão aqui hoje se relacionando com Deus. Isso é amor. Vocês deixaram tudo para estar aqui hoje. Então, segundo, amar o próximo como Jesus nos amou. 3 coisas estão dentro do amor, e muitas pessoas desconhecem isso aqui. 3 não, 4. Perdão, compaixão, misericórdia e doação. Para
você amar, você precisa entender isso aqui. O que é perdão, o que é compaixão, o que é misericórdia e o que é doação. Só ama quem entende isso aqui, quem pratica isso aqui, irmãos. Quem não pratica isso aqui não ama. Me fala uma coisa. Você deveria estar aqui hoje, diante de Deus, pelo que você fez de ruim a Ele essa semana? Sim ou não? Eu não deveria estar aqui. Você não deveria estar aqui. Porque muitas coisas ocuparam o nosso coração no decorrer da semana. Pense bem. Quantas vezes você deixou de orar essa semana? De ter um relacionamento com Deus? Quantas vezes você teve o seu momento só você e Deus com a palavra? Quantas vezes você praticou o bem? Você acolheu alguém? Você recebeu alguém? Você ajudou alguém? Eu não deveria estar aqui. Eu respondo para mim mesmo. Eu não deveria estar aqui pregando para você hoje, discipulando você hoje. E sabe por quê? E sabe o que é isso, irmão? Que me faz estar aqui pregando para você? É o amor de Deus por mim. E nesse amor dele existe perdão, existe compaixão, existe misericórdia e doação. É o amor dele, olha, que te fez estar aqui ouvindo a voz dele por meio da palavra de Deus. Não, pastor, mas eu sou maior do que Deus. Deus não chega aos meus pés. Quando alguém erra, eu já logo corto o pescoço dele, já risco ele da minha vida, já excluo ele, eu tiro de campo. Eu sou assim. Comigo é assim, errou, está fora. Não tem perdão comigo não. Eu escutei uma pessoa essa semana, agora que eu servi cedo, uma pessoa falou assim: eu não perdoo ela jamais se ela não devolver isso, não fizer isso. Olha só, uma pessoa de 45, 50 anos de crente, irmão, falar um negócio desse, que não perdoa se ela não devolver, se ela não reparar o erro, melhor dizendo. Que coisa é essa? Onde está o amor a Deus e ao próximo? Ei, Jesus deixou a igreja com uma só finalidade: unir. A igreja está aqui para nós unirmos. Não, mas eu sou o juiz. Quem te constituiu juiz? Ele não é juiz hoje. Não sabia que ele tinha constituído juiz. Ele vai vir como juiz pós o arrebatamento. Mas hoje ele está como advogado. Quer viver uma vida no Espírito, irmão? Ame o seu próximo, perdoe, se doe, se compadeça, tenha misericórdia, tenha uma vida de oração, de relacionamento com a palavra, aprenda a orar e falar com o Espírito Santo, a ouvir a voz dele no seu espírito. Se santifique, seja santo, faça o bem, seja feliz, seja fiel, melhor dizendo, a ele, e você viverá uma vida no Espírito. Comece por aqui e você viverá profundamente uma vida no Espírito. Amém? Que Deus vos abençoe e vos conceda graça para que vocês possam, olha, rever os conceitos de suas vidas espirituais e começar sobre esta palavra, ou então dar continuidade sobre sua vida espiritual. Nós precisamos decidir por Jesus, não por causa dos outros, mas por causa de nós mesmos. O que a Bíblia fala é que cada um de nós dará conta a Deus de nossas vidas. Meu pai não vai me levar para o céu, minha filha, minha esposa, meu amigo, meu pastor, não. O Espírito Santo vai nos ajudar.
Sou eu que decido se vou entrar no céu ou não. Eu não posso basear minha vida no homem. Eu tenho que basear a minha vida na palavra. Muitas pessoas têm muitos questionamentos, mas não conhecem a palavra. Essa pessoa tem um relacionamento com Deus? Não tem. Como é que ela vai para o céu? Só de ouvir falar? Não, irmão. É o que nós pregamos aqui. Eu quero que você se coloque de pé.